Suas palavras pairaram em silêncio. Os adormecidos olharam para Sunny com uma hilária mistura de emoções, que iam da perplexidade ao choque. O jovem de olhos bem-humorados apenas sorriu educadamente. Para ser sincero, obter um aspecto ascendente durante o primeiro pesadelo era extremamente raro. Ele certamente era alguém especial, talvez até extraordinário. Aliás, apesar das aparentes diferenças, o jovem de alguma forma lembrava Sunny do herói Auro dos Nove. Havia um tipo especial de frieza calculista escondida no fundo dos olhos deles. Ele já havia encontrado pessoas assim antes, principalmente entre veteranos de várias gangues de rua da periferia. Eles simplesmente chamavam esse tipo de frieza de matemática do assassinato. Basicamente, era um hábito que lutadores experientes desenvolveram. Não importava onde estivessem e qual fosse seu humor, havia sempre uma parte sóbria de suas mentes calculando constantemente a maneira mais eficiente de matar a pessoa à sua frente, caso tal necessidade surgisse. Por que eu tenho que antagonizar alguém assim, logo ele? Mas Sunny realmente não tinha motivos para reclamar. Afinal, ele próprio causou isso. Depois de alguns segundos, um dos companheiros do jovem finalmente piscou e disse: amigo, você não deve saber muito sobre o feitiço. Os resultados do caster são realmente extraordinários. Então, com um olhar furtivo para o notável caster, ele acrescentou: afinal, ele é um legado. Um descendente real, vivo e respirante, de um clã desperto. Sunny reavaliou sua opinião sobre o jovem bem-humorado. Legados eram conhecidos por serem treinados para sua eventual entrada no feitiço desde o momento em que aprendiam a andar. Para eles, ser infectado era uma certeza, e não uma possibilidade. Eles eram pessoas extremamente formidáveis. Simplesmente ótimo, ele pensou amargamente e franziu ainda mais a testa. Você está tentando me pregar uma peça. Você acha isso incrível? A perplexidade nos olhos desses adormecidos estava lentamente sendo substituída pela hostilidade. Escute, amigo. Se você não acha que um aspecto ascensionado seja notável, então, por favor, compartilhe conosco seus resultados incríveis. Qual foi, por favor, a sua avaliação? O próprio caster continuava quieto e sorridente. No entanto, seus defensores estavam ficando inquietos. Era exatamente isso que Sunny queria que acontecesse. Ele sorriu com absoluto desprezo. Gostaria de avisar, minha avaliação foi gloriosa. Sim, gloriosa. E o aspecto que adquiri era de nível divino. Depois disso, ele recebeu vários olhares estranhos. Ninguém jamais havia recebido um aspecto divino antes. Então, é claro, estavam começando a pensar que ele era um lunático. Mas ainda havia uma réstia de dúvida. Talvez aquele sujeito estranho fosse descendente de um clã poderoso. Um prodígio incomparável. Talvez sua avaliação fosse, de fato, gloriosa. Sunny teve que dissipar aquela pequena dúvida. Veja bem, eu não sou nenhum legado nobre. Sou da periferia. Nunca recebi treinamento de combate. Todo esse treinamento e ele só tirou excelente. O que ele fez durante o pesadelo, cutucando o nariz o tempo todo. As expressões de todos os adormecidos que ouviam sua ostentação mudaram instantaneamente. Um rato de periferia sem treinamento, sim, claro. Quem ele estava tentando enganar? Finalmente, com o mesmo sorriso educado, Caster falou: glorioso. Que interessante. Você se importaria de nos contar quais foram suas conquistas no pesadelo? Sunny sorriu. Claro, sem problemas. Primeiro, eu matei um tirano desperto. Cada lhe custava alguns momentos de dor intensa, mas ele não deixava transparecer. Sua expressão era só presunçosa e confrontadora. A simples menção de um tirano, ainda mais de um desperto, fez alguns adormecidos sorrirem com escárnio. Sério? Como você o matou? Um olhar arrogante apareceu no rosto de Sunny. Como? Vou te contar uma coisa, eu nem precisei levantar um dedo. Só cuspi e ele foi feito em pedaços. O que era verdade? Sunny cuspiu um bocado de sangue no altar. Como resultado, o rei da montanha foi impiedosamente desmembrado pelo deus das sombras. Alguém riu abertamente. Esse cara ou é louco ou está brincando com a gente de propósito. Escuta aqui, gatinho. Tenha um pouco de decência, tá? Quem acreditaria numa mentira dessas? Sunny estava genuinamente bravo. Ele queria retrucar, dizendo que não era baixo. Mas não conseguiu. Porque isso seria mentira, droga. Então, em vez disso, ele apenas cerrou os dentes e disse com uma voz cheia de indignação: não posso responder isso, porque não é mentira. Você está realmente insistindo que matou um tirano desperto, um tirano. E com um pouco de cuspe. Sunny franziu as sobrancelhas. Essa é a verdade. Mais risadas se seguiram. Seu maluco. Ele realmente acredita nas próprias besteiras. Louco, ele é louco. Inesperadamente, Caster parou seus companheiros. Pessoal. Depois que as risadas diminuíram, ele perguntou amigavelmente: o que mais você conquistou? O quê? Não foi o suficiente? Sunny ergueu o queixo. Deixe-me pensar. Eu também matei um espadachim desperto. Sério? Como você fez isso? Agindo como se estivesse um pouco envergonhado, Sunny olhou para baixo. Naquela vez eu precisei levantar um dedo. Cheguei a sacudi-lo algumas vezes. Mas foi o suficiente para matá-lo. Ele segurava o sino de prata entre os dedos, o que levou o herói a ser atacado e eventualmente morto pelo tirano. Então, tecnicamente, todas as suas declarações eram verdadeiras. Que maluco. Você acredita nesse idiota? Pobre coitado. Ele não só é fraco, como também perdeu o controle. Caster lançou um longo olhar para seus companheiros e então se virou para Sunny. Algo mais? Sunny piscou. Hora do toque final. Mais alguma coisa? Bem. É mesmo.
Eu me comuniquei com um bando de deuses, mesmo que todos estivessem mortos. Fiz um deles acordar. Ele me deu uma bênção. Fui abençoado por um deus. Vocês entenderam? Os adormecidos balançavam a cabeça silenciosamente ou olhavam para ele com pena. Caster suspirou. Entendo. Bem, em comparação com as suas conquistas, as minhas parecem bem medianas. Obrigada por compartilhar conosco. Espero que você tenha o mesmo sucesso quando entrarmos no reino dos sonhos. Sunny sorriu com um olhar de superioridade presunçosa no rosto. É melhor você acreditar. Com isso, ele se virou e foi embora. Esse é um trabalho bem feito. Ele tinha quase certeza de que, depois dessa apresentação, ninguém jamais acreditaria que ele realmente possuía algum tipo de aspecto poderoso ou que fizera algo digno de nota durante o pesadelo. Ele apenas disse a verdade, mas ainda assim conseguiu fazer com que todos acreditassem no oposto da verdade. Que sensação incrível! O que pensavam dele agora? Achavam que ele era fraco, que tinha crescido sem educação na periferia e não tinha treinamento. Mais do que isso, ele era aparentemente louco ou incrivelmente estúpido. Seu temperamento era terrível. Um sujeito realmente patético e lamentável. Agora, sempre que lhe perguntassem sobre seu aspecto, ele podia simplesmente dizer honestamente que era de nível divino e ser motivo de chacota. As pessoas preferiam acreditar que o feitiço havia deixado de existir do que ele era alguém notável. Ele podia até gritar sobre suas realizações do alto do telhado, e ninguém acreditaria. Posteriormente, ninguém jamais suspeitaria que ele tinha um nome verdadeiro. Esperem só, seus idiotas. Um dia serei eu quem vai rir. Enquanto Sunny se afastava, ele ouviu um dos adormecidos falando com Caster. Por que você não colocou aquele lunático no lugar dele? Ele menosprezou você. Após uma breve pausa, Caster respondeu. Sua voz soou baixa e suave. O pobre garoto deve ter perdido a razão no pesadelo. Acontece com frequência. Ele provavelmente morrerá em breve, então ser gentil é o mínimo que posso fazer. O canto da boca de Sunny se contraiu. Que cara legal. Ele sabia que as palavras de Caster eram baseadas em uma suposição falsa, mas, por algum motivo, ainda sentiu um arrepio na espinha.